Muito bem! Nesse vídeo eu quero contar um pouco para vocês sobre a fisioterapia, como ela funciona e quais são as áreas em que o fisioterapeuta pode atuar. Bom, para nós brasileiros, a fisioterapia ela ganhou força aproximadamente em 1929 na Santa Casa de São Paulo, como formação. O primeiro curso que houve no Brasil foi em 1951 e não é uma ciência tão nova como parece, afinal de contas, desde que alguém precise se reabilitar de sequelas, de doenças ou de movimentos que foram reduzidos ou perdidos, o fisioterapeuta está em ação. E, portanto, então, o que é a fisioterapia? Ela é uma ciência que estuda, trata, previne, diagnostica distúrbios da ordem cinético-funcionais. Oi? Bom, nós estamos falando da questão dos movimentos. Então, um fisioterapeuta ele é conhecido como um doutor do movimento. Só que não é só no aparelho esquelético e muscular que um fisioterapeuta trabalha. É claro que talvez vocês conheçam a fisio muito mais por conta disso. Inclusive, naquela pesquisa que eu fiz aqui com vocês, foi exatamente isso que eu pude perceber. A maioria das pessoas usou a fisioterapia em algum momento por questão de entorses, lesões por acidentes ou por trabalho, enfim, sempre por esse caminho, por fratura, por ter caído, dado um mau jeito e aí precisou do fisioterapeuta. Então a linha ortopédica vocês conhecem bastante, mas não é só isso que um fisio atua. Inclusive, essa questão da disposição do movimento estar adequado ao uso daquele músculo, daquele tendão, daquele osso, é de fato o que define a nossa atividade de uma maneira mais prática. Mas olha que interessante quantas áreas um fisioterapeuta pode trabalhar. Então, para eu não esquecer de nenhuma, eu vou dar uma espiada aqui no COFITO e vou falar para vocês. O COFITO é, inclusive, o órgão, é um conselho federal da fisioterapia e terapia ocupacional. E também, de forma regional, existe o CREFITO, que é onde o fisioterapeuta, quando ele se forma, ele se habilita para poder atender. Então, que é o regional, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Então, olha a infinidade, gente, de especialidades que um fisioterapeuta ele pode se aprofundar. Então, por exemplo, acupuntura, osteopatia e quiropraxia, que são tratamentos que são complementares e que realmente precisam do estudo do corpo humano para um melhor desenvolvimento das atividades. O fisioterapeuta ele pode atuar também nessa área. Inclusive, nós não temos dentro de um curso da fisioterapia, que são 5 anos de formação, esses cursos aqui. Eles são feitos à parte, mas o fisio pode atuar. Depois ele pode atuar também na parte cardiorrespiratória. Nós estamos falando da reabilitação de doenças cardíacas e pulmonares, seja a nível de uma UTI no hospital ou na área ambulatorial ou na enfermaria. Ou seja, quando o paciente não está precisando de um procedimento para controlar a sua respiração, sua ventilação lá no hospital, na UTI, existem exercícios e alguns protocolos para a parte cardiorrespiratória que o fisioterapeuta pode também fazer. Depois aqui lembra da neurofuncional. Qualquer sequela de doenças neurológicas, que pode ser a questão, por exemplo, de um acidente vascular encefálico, que é o famoso derrame, pode ser uma paraplegia, uma tetraplegia, uma lesão que a pessoa teve, porque realmente dentro de uma fratura ela pode ter tido ali um problema no seu sistema nervoso, ter atingido o nervo, então vamos também trabalhar a parte neurofuncional. Algumas pessoas que têm algumas síndromes, que vão lá, por exemplo, Guillain-Barré, que, né, as famosas também
escleroses, que é o que vocês conhecem, por isso que eu estou citando aqui também, que o físio pode ajudar aquele paciente a manter a sua saúde e sua qualidade de vida. Outra área que eu já falei, só vou citar aqui que eu já falei bastante dela, que é a parte ortopédica, mas ela vem por fratura, por lesões de esforços repetitivos, pode vir por questão de um tombo, pode vir por conta de doenças que vão acometer a parte esquelética, por exemplo, uma artrose. Então tem uma infinidade também de trabalho em cima da ortopedia. E também ter, né, pós-cirúrgicos e nessa linha aqui que a gente está falando, e afins. Outra área, esportiva. Então, o fisioterapeuta ele pode atuar dentro de equipes de variados esportes para poder fazer ali uma reabilitação ou até mesmo prevenção de lesão dentro das atividades. Outra área também, a questão da fisioterapia do trabalho. Então, a gente está falando de ergonomia, das atividades laborais, que pode ser inserido nas empresas. Uma outra área também, a dermatofuncional, que além da estética como um todo, tem a parte que quase ninguém conhece, como por exemplo, de queimados. Quando uma pessoa se queima, ela vai ter um comprometimento no movimento dela. Então, o fisioterapeuta ele pode ajudar essa pessoa a reabilitar-se. Também a parte da oncofuncional, ou seja, reabilitação para as pessoas com câncer, isso também é bem positivo, ajuda bastante para o paciente. E a parte da uroginecologia, ou também saúde da mulher, onde há ali o trabalho para a parte do assoalho pélvico, então previne, por exemplo, incontinência urinária, algumas doenças que são chamadas, por exemplo, prolapso uterino, prolapso da bexiga. Então, são coisas que o fisioterapeuta ele pode se especializar e atuar. É interessante lembrar aqui que nesses 5 anos de formação, nós temos inclusive todas essas matérias e elas vão levar ali vários semestres. Eu, pelo menos, tive de cardiorrespiratória 1 ano, eu tive de ortopedia praticamente em áreas diferentes, abordagens diferentes, os 5 anos. Neurologia a gente tem mais de 2 anos. Então, assim, é claro que toda uma explicação anatômica, fisiológica, qual é o tipo de tratamento, o que é o padrão, como você colocar do começo ao fim o tratamento do paciente. Então, é uma área que traz muito conhecimento sobre todos os sistemas do corpo. E o fisioterapeuta ele sai habilitado para atender dentro desses contextos. Uma especialização, é claro, vai ajudá-lo a ficar talvez por um recurso mais novo, mais atualizado, mas ele tem essas competências para ajudar cada um que passa com ele. Vocês gostaram de saber um pouco sobre a fisioterapia? Eu espero que sim. Agora vocês já sabem o que vocês podem procurar. Então, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e comenta aí nos comentários também. Um abraço!